A noite caía lentamente sobre a cidade, e com ela, uma melancolia profunda envolvia Ana. Lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto, cada gota pesando como uma verdade que ela se recusava a aceitar. Em suas mãos trêmulas, uma fotografia antiga. Nela, ela sorria, um sorriso genuíno, ao lado de Marcos. Ele a abraçava com carinho, e naquele tempo, o mundo parecia perfeito, completo. Mas agora, ao olhar para aquela Ana, não via mais o amor, via a sombra de um pesadelo que se instalara em sua vida de forma sorrateira, quase imperceptível. O brilho em seus olhos havia se apagado, substituído por um vazio doloroso. A lembrança daquele dia feliz era um contraste cruel com a realidade que a sufocava, e o medo, um companheiro constante, apertava seu peito. Como tudo havia mudado tão drasticamente? Como ela havia permitido que a felicidade se transformasse em uma prisão invisível? As perguntas ecoavam em sua mente, sem respostas, apenas o eco da dor. O início de um pesadelo. Uma história sobre o amor que se transforma em prisão. O namorado abusivo. Fique agora com o primeiro episódio de hoje. Alguns meses antes, o mundo de Ana era pintado com as cores vibrantes da esperança e da paixão. Marcos havia entrado em sua vida como um furacão de carisma e atenção, varrendo qualquer resquício de solidão ou insegurança. No primeiro encontro, ele a olhou com uma intensidade que a fez sentir única, especial, como se fosse a única mulher no universo. Cada palavra dele era um elogio, cada gesto uma demonstração de afeto. Ele se lembrava dos pequenos detalhes, dos seus gostos, dos seus sonhos mais íntimos. Ana, uma designer gráfica talentosa e um pouco ingênua em questões do coração, estava completamente envolvida. Ela acreditava ter encontrado o homem da sua vida, a alma gêmea que o destino havia guardado para ela. A felicidade era quase palpável e ela mal podia esperar para viver cada novo dia ao lado dele, construindo um futuro que parecia promissor e cheio de luz. Marcos era um cavalheiro à moda antiga, mas com um toque moderno que a encantava. Ele abria a porta do carro para ela, puxava a cadeira, enviava mensagens de bom dia com corações e elogios que faziam o coração de Ana disparar. Certa vez, ele a surpreendeu no trabalho com um buquê de suas flores favoritas e seu café preferido, um gesto que fez suas colegas de escritório suspirarem de inveja. Ana sentia-se a mulher mais sortuda do mundo, flutuando em uma nuvem de amor e admiração. Era como se todos os seus sonhos românticos estivessem se tornando realidade. A forma como ele a olhava, com adoração e um brilho nos olhos, a fazia sentir-se linda e desejada. Ela confiava nele plenamente, entregando-se a esse novo amor sem reservas, sem questionamentos, apenas a euforia de ter encontrado alguém tão perfeito. A melhor amiga de Ana, Sofia, era uma estudante de direito perspicaz e com um olhar atento para os detalhes. Ela observava o florescer do relacionamento de Ana com Marcos e, embora feliz pela amiga, uma pequena semente de desconforto começava a brotar em seu coração. Marcos era encantador, sim, mas havia algo em seu excesso de perfeição que soava um pouco artificial para Sofia. Pequenos comentários, um olhar um pouco mais possessivo, uma pergunta muito específica sobre o paradeiro de Ana. Sofia tentava ignorar, atribuindo a sua própria natureza cética, mas a intuição, aquela voz silenciosa que os anos de amizade com Ana haviam afiado, sussurrava que algo não estava completamente certo. Ela se prometeu ficar atenta, sem alarmar Ana, mas pronta para intervir se necessário. O amor era lindo, mas o excesso às vezes poderia esconder algo sombrio. Uma noite, Ana se preparava para sair com Sofia e outras amigas. Ela vestia um vestido novo, estampado e um pouco mais curto, que a fazia sentir-se linda e confiante. Marcos chegou para buscá-la e, ao vê-la, seu sorriso vacilou por um instante quase imperceptível. "Que linda, meu amor", ele disse, mas o tom era um pouco diferente. "Mas não acha que está um pouco chamativo para sair com as meninas? Sabe, para o barzinho que vocês vão, talvez não seja o ideal." Ana, surpresa, sentiu um pequeno arrepio. Ela tentou racionalizar, pensando que ele estava apenas preocupado com a segurança dela, ou talvez com o que os outros pensariam. Ela não queria estragar a noite, então apenas sorriu e disse que ficaria bem.
Mas a semente da dúvida, plantada por Sofia, começava a germinar em seu próprio subconsciente, por mais que ela tentasse ignorá-la. Os dias se transformaram em semanas, e a atenção de Marcos, que antes parecia tão doce e dedicada, começou a adquirir um tom diferente. Ele ligava para Ana várias vezes ao dia, apenas para saber se estava tudo bem ou para dizer que sentia falta. No início, Ana achava fofo, uma prova de seu amor, mas gradualmente as ligações se tornaram mais frequentes e as perguntas mais detalhadas. Onde você está? Com quem? O que estão fazendo? Se ela demorava a responder, ele ficava chateado, dizendo que ela não o valorizava. Ana começou a sentir-se observada, como se cada passo seu fosse monitorado. A leveza que antes sentia em sua própria casa, em sua própria vida, começava a dar lugar a uma sensação de sufocamento. O príncipe encantado parecia estar erguendo muralhas invisíveis ao redor dela, e ela, lentamente, começava a perceber os contornos daquela prisão. Sofia notava as mudanças em Ana. Sua amiga, antes tão espontânea e cheia de vida, parecia mais reservada, mais cautelosa. Os encontros dela se tornaram mais difíceis de agendar, e quando aconteciam, Ana estava sempre verificando o celular ou se desculpando por ter que ir embora cedo. Marcos não gosta que eu chegue muito tarde em casa, ela dizia, com um sorriso que não alcançava os olhos. Sofia tentou abordar o assunto delicadamente. Ana, você está bem? Marcos, ele não está sendo controlador demais? Ana reagiu com um misto de defensividade e irritação. Claro que não, Sofia, ele só se preocupa comigo. Você não entende porque nunca teve um relacionamento tão intenso. Sofia sentiu um aperto no coração. Era difícil ver a amiga cega, mas ela sabia que insistir demais poderia afastá-la. O amor não deveria ser uma jaula, e Sofia temia que Ana estivesse perdendo a liberdade aos poucos. Um dia, Marcos pediu o celular de Ana emprestado para fazer uma ligação urgente, pois o dele estava sem bateria. Ana, sem pensar duas vezes, entregou. Ele devolveu alguns minutos depois, sorrindo. Mais tarde, Ana percebeu que ele havia acessado suas mensagens e redes sociais. Vi que você estava conversando com o João, seu colega de trabalho. Ele estava te dando em cima, não estava? Não gostei. Você é minha. Ana sentiu um frio na espinha. A violação de sua privacidade era inegável, mas a forma como ele a confrontou, com um tom de preocupação e possessividade, a fez duvidar de sua própria percepção. Ele fez parecer que era para o bem dela, que ele a estava protegendo. Ela se sentiu culpada, como se tivesse feito algo errado. A linha entre amor e controle tornava-se cada vez mais tênue, e Ana estava perdida em meio a essa confusão. Marcos tinha um talento especial para transformar as situações em que ele era o culpado em momentos em que Ana se sentia responsável. Uma pequena discussão, iniciada por um comentário dele, rapidamente escalava. Quando Ana tentava se defender, ele se vitimizava, dizendo que ela não o amava o suficiente, que ela sempre o via como o vilão. Eu só queria o seu bem, Ana, e você me trata assim, depois de tudo que eu faço por você? As palavras dele eram como facas, cortando sua autoestima e a fazendo questionar sua própria sanidade. Ana, exausta e confusa, acabava pedindo desculpas, mesmo sem saber exatamente pelo quê. A cada perdão, ela se sentia mais presa, mais dependente da aprovação dele. O ciclo de manipulação estava se estabelecendo e ela estava no centro, girando sem direção, cada vez mais longe de si mesma. O aniversário de sua avó era um evento importante para Ana. Ela havia planejado ir para a cidade natal para celebrar com toda a família. No entanto, na semana anterior, Marcos começou a reclamar de dores de cabeça e um cansaço inexplicável. Não sei se consigo ficar sozinho, meu amor. Sinto-me tão mal e sua companhia é a única coisa que me conforta. Ana, dividida entre o dever familiar e a necessidade de Marcos, sentiu-se pressionada. Ele não pediu diretamente que ela não fosse, mas suas palavras e seu semblante deprimido eram uma clara manipulação.
No final, Ana ligou para a avó, desmarcando a viagem com uma desculpa esfarrapada. A avó, compreensiva, disse que sentiria falta. Ana desligou o telefone com um peso no coração, sentindo-se culpada por decepcionar a família, mas aliviada por cuidar de Marcos. Ela não percebia que estava cedendo cada vez mais ao controle dele, sacrificando seus próprios desejos e conexões. A teia se apertava. Sofia, ao saber que Ana não iria ao aniversário da avó, ficou furiosa. Ana, isso é ridículo. Ele está te manipulando. Ele não está doente, ele está te isolando. Ana se defendeu com veemência. Você está exagerando, Sofia. Ele realmente não está bem. E eu não preciso das suas acusações. Eu sei o que é melhor para mim e para o meu relacionamento. A discussão foi acalorada e pela primeira vez a amizade delas pareceu balançar. Sofia se sentiu impotente, vendo sua amiga se afastar e se perder em um relacionamento que ela via como tóxico. Ana, por sua vez, sentia-se atacada e incompreendida. Marcos havia conseguido criar uma barreira entre ela e sua melhor amiga, uma barreira de desconfiança e ressentimento. A solidão de Ana, antes inimaginável, começava a se tornar uma realidade, e a voz da razão, representada por Sofia, estava sendo silenciada. Era um golpe sutil, mas devastador. Marcos parecia ter um sexto sentido para as inseguranças de Ana. Ele a elogiava constantemente, mas sempre com um mas sutil. Você está linda, meu amor, mas seria ainda mais se usasse menos maquiagem. Ou, seu trabalho é incrível, mas talvez se você não fosse tão idealista, alcançaria mais. As palavras pareciam inofensivas, mas erodiam a confiança de Ana pouco a pouco. Ela começou a duvidar de suas próprias capacidades, de sua beleza, de suas escolhas. A voz de Marcos se tornava sua própria voz interior, julgando-a, diminuindo-a. Ana, que sempre fora uma pessoa segura de si, agora se via constantemente buscando a aprovação dele, temendo seus julgamentos. Ele a estava moldando, sem que ela percebesse, para se encaixar em sua própria visão de mulher ideal, uma visão que a estava apagando. O ciúme de Marcos se manifestava de formas cada vez mais explícitas. Se Ana conversava com um colega de trabalho, ele enviava uma mensagem de texto perguntando quem era aquele cara. Se ela recebia uma ligação de um número desconhecido, ele exigia saber quem era e o motivo da ligação. Ele se justificava dizendo que a amava tanto que tinha medo de perdê-la, que seu ciúme era apenas uma prova de seu imenso afeto. Ana, em sua ingenuidade, aceitava a explicação, sentindo-se até lisonjeada por ser tão amada. Mas, no fundo, uma parte dela sabia que aquilo não era saudável. Era como se estivesse sempre andando em ovos, com medo de provocar a ira ou a tristeza de Marcos. A liberdade de Ana de interagir com o mundo estava sendo roubada lentamente, disfarçada de amor e proteção. Em um jantar com amigos do casal, Ana contou uma história engraçada sobre um ex-namorado da faculdade. Era uma anedota inocente, sem maldade, mas Marcos, ao seu lado, ficou em silêncio, com um semblante fechado. Assim que chegaram em casa, ele explodiu. Como você pôde falar daquele idiota na frente de todo mundo? Você não me respeita. Você está tentando me humilhar. Ana ficou chocada. Ela tentou se desculpar, explicar que não havia intenção, mas ele não a ouvia. Eu não confio em você, Ana. Você sempre me decepciona. As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. Ela chorou, sentindo-se injustiçada e incompreendida. A partir daquele dia, Ana passou a filtrar suas conversas, a pensar 2 vezes antes de compartilhar qualquer coisa que pudesse incomodar Marcos. O medo de sua reação tornou-se um filtro constante em sua vida, apagando sua espontaneidade e sua alegria. Ela estava se tornando uma versão menor de si mesma. Ana começou a se afastar de suas paixões. Ela amava pintar, mas Marcos sempre encontrava um motivo para criticar suas telas. É um hobby legal, mas não te dá futuro, Ana. Devia focar em algo mais produtivo. Ela amava dançar, mas ele não gostava das companhias que ela fazia nas aulas. Gradualmente, ela parou de pintar, parou de dançar. Seus dias eram preenchidos com o trabalho e com Marcos, e um vazio começava a crescer dentro dela.
Ela sentia falta da Ana de antes, da Ana que era vibrante e cheia de interesses. Mas a cada tentativa de retomar algo, Marcos encontrava uma forma de desmotivá-la, de fazê-la sentir que seus hobbies eram triviais ou que ela estava perdendo tempo. A vida de Ana estava encolhendo e ela estava perdendo sua identidade, um pedaço de sua alma a cada desistência. Sofia, apesar da briga, não desistiu de Ana. Ela tentava ligar, mandar mensagens, mas Ana estava cada vez mais distante. As poucas vezes que se falavam, Ana parecia apressada, evasiva. "Estou ocupada, Sofia, a gente se fala depois." Sofia sentia a dor da impotência, mas sua intuição gritava que Ana estava em perigo. Ela começou a pesquisar sobre relacionamentos abusivos, sobre os sinais, sobre a forma como a manipulação corroía a vítima por dentro. Cada artigo que lia parecia descrever a situação de Ana com uma precisão assustadora. O medo crescia no coração de Sofia. Ela sabia que precisava encontrar uma forma de alcançar Ana, de abrir seus olhos, antes que fosse tarde demais. Mas como ajudar alguém que não queria ser ajudada? Alguém que estava tão imersa na teia do manipulador? Marcos começou a controlar as finanças de Ana, sob o pretexto de ajudá-la a economizar. Ele revisava suas contas, questionava cada gasto e até mesmo sugeria que ela não precisava de certas coisas. "Você gasta demais com bobeira, meu amor. Eu sei o que é melhor para o nosso futuro." Ana, que sempre fora independente financeiramente, sentia-se constrangida, mas não conseguia argumentar. Ele era tão convincente, tão preocupado. Ela começou a pedir permissão para comprar coisas básicas, sentindo-se como uma criança. A sensação de autonomia estava se esvaindo e, com ela, uma parte de sua dignidade. Marcos estava cortando suas asas, uma por uma, deixando-a cada vez mais dependente dele, não apenas emocionalmente, mas também financeiramente. A armadilha estava completa e Ana não tinha para onde correr. O círculo de amizades de Ana encolheu drasticamente. Marcos não gostava de muitos de seus amigos, encontrava defeitos em todos, e Ana, para evitar conflitos, parou de frequentar os encontros. "Eles não te merecem, meu amor. Eu sou o único que realmente te entende." Ele a convencia de que a estava protegendo de más influências, de pessoas que não a valorizavam. Ana, isolada e vulnerável, começou a acreditar nele. Marcos se tornou seu único confidente, seu único porto seguro. A solidão era esmagadora, mas a ideia de confrontá-lo, de romper com ele, parecia ainda mais assustadora. Ela estava presa em uma bolha, onde a voz de Marcos era a única verdade, e o mundo exterior um lugar perigoso e hostil. A prisão era invisível, mas suas paredes eram feitas de medo e manipulação. Em um momento de rara clareza, Ana se viu olhando para sua própria Seus. Seus olhos, antes cheios de vida, agora carregavam um peso, uma tristeza profunda. O sorriso era forçado, e sua postura curvada. Ela se perguntou onde estava a Ana de antes, a Ana que ria alto, que sonhava, que vivia intensamente. A resposta veio em um sussurro doloroso. Ela havia sido apagada, pouco a pouco, pela presença avassaladora de Marcos. Uma onda de pânico atingiu. Ela não queria ser essa pessoa, não queria viver essa vida. Mas o medo de Marcos, o medo da solidão, o medo de estar errada a paralisava. Era um conflito interno brutal, uma batalha silenciosa entre a Ana que ela era e a Ana que Marcos a estava forçando a ser. A luta pela própria identidade havia começado, mesmo que ela ainda não tivesse coragem de admitir. Marcos, percebendo a hesitação de Ana, tornava-se ainda mais amoroso e atencioso em alguns momentos. Presentes caros, jantares românticos, palavras doces que pareciam extraídas de um conto de fadas. Ele a elogiava, dizia o quanto a amava e o quanto ela era importante para ele. Esses momentos de lua de mel eram como um bálsamo para a alma ferida de Ana, fazendo-a duvidar de suas próprias preocupações. Talvez eu esteja exagerando, ela pensava. Ele me ama tanto, é só o jeito dele de demonstrar. Ela se agarrava a esses instantes de felicidade, usando-os como prova de que o amor deles era real, de que Marcos era o homem certo. Era uma armadilha perfeita, o ciclo de abuso intercalado com demonstrações de afeto que a mantinha presa, esperançosa de que as coisas voltariam a ser como no início.
A esperança era a sua maior fraqueza. Um incidente banal expôs a fragilidade do controle de Marcos. Ana havia esquecido de enviar um e-mail importante para o trabalho, e Marcos, ao saber, explodiu em fúria. Não era apenas a raiva pela falha, mas um tom de desprezo, de humilhação. Você é inútil, Ana, não consegue fazer nada direito. Eu devia ter feito isso por você. As palavras ecoaram na mente de Ana, ferindo-a profundamente. Ela nunca o vira tão descontrolado, tão cruel. O choque foi tão grande que ela ficou paralisada, incapaz de reagir. Naquela noite, Ana não dormiu. As palavras de Marcos se repetiam em sua cabeça e ela sentiu um medo gelado. O véu de perfeição havia caído completamente, revelando a face mais sombria de seu namorado. Ela percebeu que o amor havia se transformado em algo irreconhecível, algo assustador. A ficha finalmente caía e a dor era excruciante. Na manhã seguinte, Marcos agiu como se nada tivesse acontecido. Ele trouxe café da manhã na cama, pediu desculpas por ter se exaltado, dizendo que estava estressado com o trabalho e que a amava muito. Eu não conseguiria viver sem você, Ana. Você é tudo para mim. Ana, ainda abalada, observava-o com um novo olhar. As desculpas pareciam vazias, as palavras ensaiadas. Ela via a manipulação por trás do carinho, a frieza por trás do remorso. O encanto havia quebrado. Ela sentiu uma mistura de alívio e pavor. Alívio por ele não estar mais gritando, pavor por entender o jogo que ele jogava. A confusão em sua mente deu lugar a uma clareza dolorosa. Ela não estava louca, não estava exagerando. Ele era o problema e ela estava presa. O abismo se abria à sua frente e ela não sabia como sair dele. Ana pensou em ligar para Sofia, em pedir ajuda, em contar tudo, mas o medo a paralisava. E se Sofia não acreditasse nela? E se Marcos descobrisse? Ele a havia isolado tanto que ela sentia que não tinha para onde ir, com quem falar. A vergonha também a consumia. Como ela, uma mulher inteligente e independente, havia se deixado enganar dessa forma? Como havia permitido que sua vida se transformasse em um pesadelo? As perguntas a atormentavam. Ela se sentia fraca, patética, incapaz de tomar uma decisão. A ideia de enfrentar Marcos, de deixá-lo, parecia uma montanha intransponível. Ela estava no fundo de um poço, e as paredes eram lisas, sem onde se agarrar. A esperança começava a se esvair, substituída por um desespero silencioso e uma sensação de aprisionamento total. Sofia, sem notícias de Ana há dias, decidiu ir até seu apartamento. Ela tocou a campainha repetidamente, mas ninguém atendeu. Preocupada, tentou ligar novamente, mas o telefone de Ana estava desligado. Uma sensação de pavor tomou conta de Sofia. Ela sabia que algo estava errado, que a amiga precisava dela. Lembrou-se do quanto Ana havia se afastado, do quanto Marcos havia se tornado o centro de sua vida. A teimosia de Ana em não ver a verdade era dolorosa, mas a amizade de Sofia era mais forte que qualquer barreira. Ela prometeu a si mesma que não desistiria, que encontraria uma forma de ajudar Ana, custe o que custar. A noite caía e a preocupação de Sofia se tornava um peso insuportável. Ela sentia que o tempo estava se esgotando, que cada minuto era crucial para a segurança de sua amiga. Dentro do apartamento, Ana estava sentada no sofá, em silêncio, enquanto Marcos a observava. Ele não estava bravo, não estava gritando, apenas a observava com um sorriso calmo, quase vitorioso. "Está pensando em quê, meu amor?" ele perguntou, com uma doçura que soava falsa. Ana não respondeu. Ela sentia-se vazia, sem forças para lutar, sem vontade de falar. As palavras de Sofia ecoavam em sua mente. Ele está te isolando. E era verdade. Ela estava sozinha, completamente sozinha, e Marcos era o único que restava. A ironia era cruel. O homem que prometeu amá-la e protegê-la era o mesmo que a estava destruindo. Ela sentia um arrepio na espinha. Aquele silêncio, aquele olhar, eram mais assustadores do que qualquer grito. Era a confirmação de que sua vida não era mais dela, mas sim uma extensão da vontade dele. Marcos se aproximou de Ana, sentou-se ao seu lado e a abraçou. "Eu te amo, Ana. Não duvide do meu amor. Eu só quero o seu bem."
As palavras eram um paradoxo, um veneno disfarçado de mel. Ana não retribuiu o abraço com o mesmo fervor de antes. Seu corpo estava ali, mas sua mente estava longe, em um turbilhão de pensamentos e medos. Ela se sentia como um boneco, manipulada, sem vontade própria. Aquele abraço, que antes era seu refúgio, agora parecia uma jaula. Ela sentia o peso de seu braço em seu ombro, a respiração dele em seu cabelo, e tudo o que sentia era repulsa e um medo profundo. O amor havia morrido, e em seu lugar havia apenas a sombra escura do controle. Ela estava presa, e a sensação de impotência era esmagadora, consumindo cada fibra de seu ser. Ela precisava de uma saída, mas não via nenhuma. Os dias seguintes foram uma rotina de silêncio e medo. Ana evitava o olhar de Marcos, respondia com monossílabos, movia-se como uma sombra em sua própria casa. Marcos, por sua vez, mantinha a fachada de namorado atencioso, mas seus olhos a seguiam, sua voz tinha um tom de aviso velado. Ela sentia que estava em um tabuleiro de xadrez, e ele era o jogador, movendo suas peças com precisão calculada. Cada passo, cada palavra de Ana era pensada para não irritá-lo, para não provocar uma nova explosão. Ela estava exausta, física e emocionalmente. A vida havia perdido o sabor, as cores. Tudo era cinzento, pesado, sem esperança. A Ana vibrante e cheia de sonhos havia desaparecido, e em seu lugar restava apenas uma casca vazia, uma mulher aprisionada em sua própria casa, em sua própria mente. A dor era um companheiro constante, e a solidão um fardo pesado. Sofia, não conseguindo contato com Ana, decidiu procurar a família dela. Ela sabia que os pais de Ana moravam em outra cidade, mas talvez eles pudessem ajudar. Com o coração apertado, ela ligou para a mãe de Ana, Dona Lúcia, e contou o que estava acontecendo, as mudanças na filha, os sinais de Marcos. Dona Lúcia, inicialmente cética, ficou chocada ao ouvir o relato de Sofia. As peças começaram a se encaixar. As desculpas esfarrapadas de Ana para não visitar, a voz sempre apressada ao telefone. A preocupação da mãe se transformou em desespero. Ela agradeceu a Sofia e prometeu que viria imediatamente, que não deixaria sua filha sozinha nessa situação. A esperança começava a surgir, um pequeno raio de luz em meio à escuridão que envolvia Ana. A rede de apoio estava sendo ativada, mesmo que Ana ainda não soubesse. Ana estava na cozinha, preparando o jantar, quando seu celular, que ela havia deixado na sala, tocou. Era um número desconhecido. Marcos, que estava no sofá, olhou para o aparelho com desconfiança e pegou-o antes que ela pudesse. "Quem é?" ele perguntou, com um tom de voz que fez o coração de Ana disparar. Ele atendeu e Ana ouviu a voz de sua mãe do outro lado. "Ana, filha, está tudo bem? Por que você não me atende?" Marcos desligou o telefone abruptamente antes que Ana pudesse responder. Ele se virou para ela com um olhar de fúria nos olhos. "Sua mãe está se metendo onde não deve, e você, Ana, vai me explicar por que ela está tão preocupada. Você está me traindo, não está? Contando mentiras sobre mim?" O medo de Ana se transformou em pânico. A barreira havia sido quebrada e o mundo exterior estava invadindo sua prisão. Ela não tinha mais para onde correr. A voz de Marcos ecoava pela sala, carregada de acusações e fúria. Ana tentava se defender, mas as palavras não saíam. Ela estava paralisada pelo medo, sentindo-se encurralada, sem saída. Ele a encurralou contra a parede, seu rosto a centímetros do dela. "Você não vai estragar tudo, Ana. Eu não vou permitir que ninguém se meta entre nós." Seus olhos brilhavam com uma intensidade assustadora. Ana sentia o pralor da respiração dele em seu rosto, o cheiro de sua raiva. Era a primeira vez que ele era tão explicitamente agressivo, não apenas com palavras, mas com a postura, a proximidade ameaçadora. O medo que ela sentia era visceral, incontrolável. Ela fechou os olhos, desejando que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo. Mas era real, e ela estava vivendo aterrorizada em sua própria casa. O inferno havia começado, e ela estava no centro dele. Naquele instante, a porta do apartamento se abriu bruscamente. Dona Lúcia, a mãe de Ana, e Sofia estavam paradas na entrada, com expressões de choque e horror ao ver a Ana.
O grito de Dona Lúcia ecoou pela sala. Marcos, o que você está fazendo com a minha filha? Marcos se virou abruptamente, surpreso e furioso pela interrupção. Ana, ao ver sua mãe e Sofia, sentiu uma mistura de alívio e vergonha. As lágrimas brotaram com mais força, mas desta vez não eram apenas de medo, mas de uma pequena e tênue esperança. Ela não estava mais sozinha. O confronto era inevitável e o pesadelo de Ana estava prestes a ser exposto à luz do dia. O primeiro capítulo de sua história de dor e aprisionamento chegava ao fim, mas a luta pela liberdade estava apenas começando. Sua mãe e sua melhor amiga eram a chave para sua salvação, e a batalha seria árdua e longa. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Ana sentiu uma faísca de força dentro de si. O olhar de Ana, antes perdido e sem vida, agora carregava uma faísca de esperança, um vislumbre de que talvez, apenas talvez, ela pudesse ser resgatada. Marcos, por sua vez, estava em choque, seu controle desmoronando diante dos olhos das duas mulheres que ele havia tentado afastar. A respiração de Ana estava acelerada, seu coração batia forte, mas não era apenas de medo, era também de uma adrenalina que não sentia há muito tempo, a adrenalina de uma possível fuga. O silêncio na sala era ensurdecedor, quebrado apenas pelo choro contido de Ana e pela respiração pesada de Marcos. A batalha estava declarada e a vida de Ana pendia na balança. Ela sabia que este era o ponto de virada, o momento em que tudo mudaria, para o bem ou para o mal. A incerteza era assustadora, mas a presença de sua mãe e Sofia era um farol em sua escuridão. O primeiro passo para a liberdade havia sido dado, mesmo que de forma inesperada. Marcos, recuperando-se do choque, tentou disfarçar, mas sua fúria era palpável. O que é isso, Lúcia? Invadindo minha casa assim? E você, Sofia, sempre se metendo onde não é chamada. A voz dele era controlada, mas a ameaça estava ali. Dona Lúcia, com a voz embargada, mas firme, respondeu: Minha filha está em perigo, Marcos, e eu não vou permitir que você a machuque mais. Sofia, ao lado de Dona Lúcia, olhava para Marcos com desprezo e para Ana com um olhar que dizia: Estamos aqui por você. Ana, vendo a força de sua mãe e sua amiga, sentiu um calor no peito. Era a primeira vez que alguém a defendia abertamente, que enfrentava Marcos por ela. Aquele momento era um divisor de águas, o fim de uma era de submissão e o início de uma jornada incerta, mas cheia de possibilidades. A luta seria longa, mas ela não estaria mais sozinha. O medo ainda existia, mas a esperança agora era um fogo que começava a arder dentro dela. Ana, com o coração acelerado e a mente em ebulição, sentia que o primeiro capítulo de sua vida sob a sombra de Marcos estava chegando ao fim. O caminho à frente era incerto e perigoso, mas a presença de sua mãe e Sofia era um porto seguro, uma promessa de que ela não teria que enfrentar essa batalha sozinha. Marcos, com o rosto contorcido pela raiva e pela humilhação, sabia que seu controle sobre Ana havia sido quebrado. O pesadelo havia sido exposto, e agora a luta pela liberdade de Ana começaria de verdade. O que aconteceria a seguir? Como Ana conseguiria se livrar das amarras de Marcos? E ele aceitaria perder o controle tão facilmente? A história de Ana estava apenas começando a ser contada, e os próximos passos seriam decisivos para seu destino. O destino de Ana estava em suas mãos, e ela precisava encontrar a força para lutar por si mesma. Continua.